Olá, tudo bem com vocês? Então hoje vamos começar com matemática. Esta semana matemática estamos conhecendo, recordando das páginas 180 a 189. Vamos ver um pouquinho sobre áreas e recordar um pouquinho sobre frações. Vamos lá? Peguem o livro, a borracha, o lápis, sentem num lugar limpo e silencioso. Comparação de áreas. Qual é o maior quarto? Frederico e Juliana se mudaram do município do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, para a capital da Paraíba, para João Pessoa, com seus pais. Durante a visita para conhecer um apartamento, eles compararam os quartos. O piso dos 2 quartos foi revestido com lajotas iguais. Observe os desenhos que representam o piso dos quartos, quarto 1 e o quarto 2. Este quarto é maior porque é mais comprido. Nada disso. Este outro quarto é maior, ele é mais espaçoso. E agora, quem tem razão? Qual é o maior quarto? Será que é o que o Frederico falou ou a Juliana? Frederico e Juliana tiveram uma ideia para descobrir qual quarto era o maior. Podemos contar o número de lajotas que cobrem o piso de cada quarto. E depois, como as lajotas dos 2 quartos são iguais, podemos comparar o número de lajota dos 2 quartos. Observe as figuras que representam o piso das lajotas. Quantas lajotas o piso do quarto 1 tem? Então, o quarto 1 tem 15 lajotas. E o quarto 2? O quarto 2 tem 16 lajotas. O que você acha que Frederico e Juliana concluíram depois de comparar a quantidade de lajotas que cobrem os pisos dos quartos? Qual dos 2 quartos é maior? Qual? O 2, né? Quando contamos o número de lajotas que cobrem o piso de cada quarto, estamos medindo a área do piso de cada quarto, considerando a medida da área da lajota como uma unidade não padronizada. Então, eles descobriram qual era o maior pelas lajotas, né? Só que a lajota, precisamos saber qual o tamanho de cada lajota para descobrir a área do quarto. Mas já deu para eles descobrirem qual é o maior. Qual é a área do segundo quarto usando a lajota como unidade de medida? Se eu falar que a lajota é a nossa unidade de medida agora, ela não é a padronizada, mas ela é a unidade de medida utilizada pelo Frederico e pela Juliana, dizemos que tem 16. Então, qual dos 2 tem a maior área? O quarto 2, porque tem mais lajotas. Faça sua estimativa. Itu, uma cidade aqui próxima, é uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo. No Museu Republicano Convenção de Itu, foram assentados alguns painéis de azulejos pintados que contam um pouco da história do município. Então, nós temos aqui, e lá eles têm grandes paredões com azulejos contando a história. Usando o azulejo como unidade de medida. Então, cada um desses aqui, é um azulejo. Determine a área desse painel. Então, vamos lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 vezes 9, 90 azulejos. Muito bem, o azulejo aqui foi a unidade de medida. Vamos medir a área do tampo de sua carteira. Não dá para medir a da carteira da escola, mas dá para medir a mesa que você está usando.
Escolha uma unidade de medida, pode ser o tamanho do seu caderno, pode ser, se você tiver uma fita métrica, escolha alguma coisa para ser como unidade de medida e meça a mesa que você está usando, ok? Aliás, é para estar fazendo a tarefa em cima de uma mesa para que esse número fique bonito, fique bem certinho, não é mesmo? As plantações no sítio. Joelma mora em um sítio no interior de Minas Gerais. Observe o desenho que ela fez em um papel quadriculado da região ocupada pelas plantações de verduras em terrenos retangulares. Joelma considerou a área do quadradinho como unidade de medida diária. Então, ela tem a plantação de alface e a plantação de rúcula. O que você pode dizer em relação à medida da área dos dois terrenos? Então, eu sei que ela aqui fez 4 quadrinhos por 3. 4 vezes 3, temos um total de 12 quadrinhos. Aqui ela fez 2 por 2, 4, 6. 6 vezes 2, 12. O que eu posso dizer da área da plantação de café com a plantação de rúcula? Que as duas têm a medida das áreas são iguais. Joelma adora flores. Observe a representação que ela fez nessa malha quadriculada dos jardins com formatos diferentes. Qual a medida de cada área do jardim usando o quadrinho como unidade de medida? O Jardim das Rosas, ele tem 16 quadrinhos. O Jardim das Margaridas, 16. E o Jardim dos Cravos, 16. O que você pode observar ao comparar o formato dos 3 jardins e a medida da área deles? É que eles têm formatos diferentes com a mesma medida de área. Então, eu posso fazer formatos diferentes utilizando a mesma medida da área. Muito bem. Qual é a área? Rodolfo está fazendo lição de casa. Ele deve determinar a área da mesma figura usando diferentes unidades de medida. Para a primeira figura, ele usou o quadrinho. Na segunda figura, ele usou o triângulo. A área do triângulo, a área de 2 triângulos, então 2 triângulos, equivale a um quadrinho. Então, vamos lá? Qual é a área da figura? Nós vamos fazer uma estimativa. Estimativa é você colocar quanto você acha. Quanto você acha de quadrinhos ele precisou para cobrir essa área? Marque aqui. E quanto você acha de triângulo ele precisou para cobrir essa área? Tá? Lembra que o triângulo a cada 2 equivale a um quadrinho, certo? Muito bem. Estimativa. Então, você está colocando o que você acha. Agora, nós vamos conferir a estimativa. Ele vai ter, esse retângulo, ele tem uma área de 15 quadradinhos. Já o mesmo retângulo tem uma área de 30 triângulos. Lembra que eu falei que o triângulo é o dobro, né? Porque a cada 2 triângulos equivale a 1. O que você pode concluir? Será que os dois têm, se eu usar a mesma unidade de medida, os dois terão a mesma área? Sim. Aqui eu utilizei uma unidade de medida menor, que era a metade. Use o triângulo como unidade de medida. Qual é a área dessa figura? 40 triângulos. Vamos lá então. Qual é a área de cada figura considerando o triângulo como unidade de medida? Primeira figura, quantos triângulos temos? 11. Na figura B, quantos? 15. E na figura C, 14. Podemos dizer que a figura A tem 11 triângulos como área, a figura B, 15 triângulos e a figura C, 14. Determine a área de cada figura abaixo considerando o quadradinho.
Agora não é triângulo, agora é quadradinho. Como unidade de medida. Você pode juntar as partes de unidade para completar uma unidade inteira. Então, aqui onde eu tenho triângulo, eu posso juntar duas metades para ter uma parte inteira, ó, metade e metade. Eu vou juntar para contar um. A figura A terá 14 quadrados. Lembra que eu juntei metade daqui com aqui. A figura B, 12 quadradinhos. E a figura C, 15 quadradinhos. Rodolfo desenhou 4 retângulos com as mesmas medidas de lado. Calcule a área de cada um considerando as unidades de medida destacadas. Se ele usou o quadradinho, serão 24. Aqui ele usou um retângulo como unidade de medida. E aí na figura B terá 12 retângulos. Na figura C, ele usou o triângulo, 48. E na figura D, ele usou um quadradinho menor. Então, ele terá 6 quadrados. Ok? Considere o quadradinho como unidade de medida e desenhe na malha quadriculada uma figura com área igual a 18 unidades de medida. Então, você vai compor aqui uma figura com 18 quadradinhos. A sua figura pode ter vários tamanhos, vários formatos, né? Só que terá que ter no máximo 18 quadrinhos. E aqui 22 quadrinhos, ok? Capriche, não esqueça de pintar depois, hein? Observe a figura azul. Desenhe na malha quadriculada. Desenhada nessa malha. Olha essa figura azul. Determine e escreva a área da figura azul usando o quadrinho. Então, usando o quadrinho, lembra que quando tem metade, a gente junta metade com metade para formar um. Então, a área da figura azul são 10 quadradinhos. Depois, desenhe aqui ao lado e pinte nessa malha quadriculada outra figura com a mesma área azul, mas que tem um formato diferente. Então, aqui você vai desenhar uma outra figura com 10 quadrinhos, mas que seja um desenho diferente desse. Você pode pôr 2 quadrinhos por 5. Você pode... Nossa, tem vários formatos aqui, tá? Pense, só pode usar 10 quadradinhos e tem que ser uma figura diferente dessa. Não esqueça de pintar, ok? Vamos agora, então, recordar um pouquinho. Problemateca. Quem é o dono de cada animal? Resolva o problema do jeito que achar melhor, ou com desenho, ou com as operações, tá? Mas não pode ter só o resultado, tem que saber como você pensou. Espera, ok. Então vamos lá, eu tenho este problema. Vamos resolver. Nessa foto, eu vou chamar a menina de Patrícia e ela tem 13 anos. E o cachorro é o Fofo. Rodolfo tem 4 anos e um peixe chamado Pituca. Ana tem 8 anos e um gato chamado Félix. Juliano tem 11 anos e um periquito chamado Biruta. Ok? Vamos lá então descobrir esse problema. Vamos retomar. Complete as frases abaixo com as unidades de medida mais adequadas. Agora nós vamos lembrar. Lembram que eram metros? Todas essas são unidades de medida. Litros, quilômetros, centímetros, horas e gramas. A altura de uma girafa adulta é em média de 5 metros. No último mês, João viajou de carro de São Paulo para Curitiba e percorreu cerca de 400 quilômetros.
Comprei um tablet de chocolate de 200 gramas. 200 gramas, né? O comprimento da página deste livro é de aproximadamente 30 centímetros. A capacidade de uma garrafa de suco de maracujá é de 2 litros. Todos os dias Décio acorda às 6 horas da manhã, ok? Então, nós usamos as unidades de medida que combina com cada frase. Eu não vou colocar metro para o que eu estou falando de água, né? De suco. E eu não vou colocar gramas para o que está falando de peso, né? Tudo bem? Vamos recordar agora as frações. 1/4 desta pizza de queijo. Eu tenho essa pizza de queijo, ela está dividida em 4, por isso 4 aqui. Eu quero 1/4, então eu quero uma fatia. Aqui nesta pizza, ela está dividida em 8 pedaços. Eu quero 1/8, então eu quero uma fatia. Esta pizza de calabresa está dividida em 6 pedaços. Eu quero 1/6. Então, eu quero uma fatia, um pedaço de 6. Agora eu tenho essa pizza de chocolate, mas eu quero apenas meia pizza. A metade dessa pizza, ela corresponde a quantas fatias? 3, muito bem. Quantos ângulos retos há em cada figura geométrica? Olhe bem, faça uma estimativa. Então, o ângulo reto, esse aqui, ele é maior do que o ângulo reto. Este tem o tamanho do ângulo reto. Então, quantas eu tenho aqui? Eu tenho 3 ângulos retos e 2 ângulos maiores do que o reto. Ó. 1, 2, 3 ângulos retos e 2 que tem a abertura maior. Aqui eu vou ter 4 ângulos retos, olha só, e 2 ângulos maiores que o reto. Cálculo mental, calcule de cabeça. Se eu tiver 60 cédulas de 5, pessoal, não precisa calcular de cabeça, faz a operação 60, arma aqui, vezes 5, deu R$300. Se eu tiver 40 cédulas de R$50, 40 vezes 50 deu R$2.000. Se eu tiver 50 cédulas de R$10, 50 vezes 10, R$500. 20 cédulas de R$100, 100 vezes 20 deu R$2.000. Não precisa ser cálculo de cabeça, podemos armar a operação. Vamos fazer uma multiplicação, ok? Não sejam preguiçosos, hein? Calcule. Para estas operações, eu quero que vocês armem lá numa folha do caderno ou aí mesmo na folha do livro, tá bom? Então, vamos ler primeiro. 19.725 menos 9.725, posso até fazer de cabeça essa, né? 10.000. 36.508 menos 2.508, 34.000. 40 dividido por 8. Lembra da tabuadinha do 8? 5. E o 400 dividido por 8? 50. 4.000 dividido por 8? 500. Aumentou o 0 aqui, aumentou o 0 na resposta. 898 mais 1.100 mais 2, 2.000. 240 mais 60 mais 30 mais 170. Posso ir fazendo de cabeça, ó. 240 mais 60, 300 mais 30, 330 mais 170, 500. Ou posso armar a operação. 32 vezes 2, 64.
32 vezes 4, 128. 32 dividido por 8, 4. Pessoal, para não ter dúvidas, é sempre bom armar as operações. Não seja preguiçoso, arme a operação no caderno, calcule de cabeça e em seguida arme para ter certeza. Combinado? Lembre-se de resolver todas as operações. Matemática tem que ter operação sim. Tem um raciocínio, mas tem que ter a operação também, certo? Então, ok, lembre-se de resolver todas as operações com bastante atenção. Beijos, pessoal, até mais. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a Pro, mas primeiro tenta resolver a operação, combinado? Beijos, até mais.